crianças! Vamos continuar a nossa aulinha? A nossa aula agora, nós vamos passar para a aula de matemática. Peguem o livro de vocês de matemática e abram na página 68. A tia espera vocês pegarem o livro, né? Cada um pega o seu livrinho e abram lá. No livro de vocês de matemática, estão vendo? Esse é o livrinho. Nós vamos falar hoje de um assunto novo. Talvez em algum momento vocês já ouviram falar sobre medidas de comprimento. Ou seja, como vocês medem algo. Isso é medidas de comprimento, certo? Então, na página 68, no livro de vocês de matemática, está falando sobre isso. Antes da gente abrir o livro e continuar a nossa aulinha, a tia vai dizer uma coisa. Nunca esqueçam, tá? De colocar a data todas as vezes que a gente for fazer a atividade. Então, qual é a data de hoje? Vamos ver? Lembrando que a data de hoje é 18/8, ok? Então, hoje é 18/8. Só estamos agora dando a continuidade à nossa aula. Nós já vimos a aula de português, né? E agora nós iremos passar para a matemática, certo? Então, nós vamos falar, que foi que a tia disse mesmo? Que nós vamos falar hoje sobre medidas de comprimento. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, mas se alguém não ouviu falar, a tia vai explicar, tá bom? Medidas de comprimento é você medir algo para ver o tamanho, tá bom? Quem já foi aqui em loja de tecido com a mamãe? A mamãe gosta muito de comprar tecidos, né? Eu mesmo gosto muito. Então, quando a gente vai na loja de tecidos, nós vamos escolher um tecido. Quem já foi com a mamãe e já observou que a vendedora ou o vendedor, eles têm 1 metro, um pedaço de madeira assim amarelinho, bem pintadinho, bem bonitinho, que é chamada de metro. Aquilo ali, o metro, é a maneira, né, mais conhecida de se medir algo. Então, o metro, ele tem como símbolo a letrinha M, tá? E naquele metro ali é onde o vendedor e a vendedora mede o tecido, a quantidade do tecido que a mamãe quer, ok? Então, se a mamãe pedir, eu quero 1 metro desse tecido rosa, que está lindo. Então, a mulher pega o metro, né? Aquele metro que está do lado dela, e mede o tecido até chegar a 1 metro. Quando chega 1 metro, o que é que elas fazem? Cortam, não é isso? Mas a mamãe, às vezes, se engraça com outro tecido. A mãe diz assim, agora eu quero comprar outro, só que agora eu quero 2 metros. Então, a vendedora pega novamente o metro dela, mede aquele tecido na forma que dê 2 metros, certo? E também vai lá e recorta. Mais uma vez, a mamãe quer mais um tecido. Olha que a mamãe está fazendo muitas compras, né? E a mamãe pede dessa vez 1,5 metro. Nossa, 1,5 metro? Como é isso? Né? Então a mulher, a vendedora, vai, mede aquele tecido. Quando chegar a 1,5 metro, ela corta aquele tecido, né, e entrega para a mamãe, que a mamãe agora vai pagar as compras que ela fez, certo? Então, ela comprou tecidos. Então, o tecido é vendido por metro, certo? Então, como é que a vendedora sabe que chega a 2 metros, a 1,5 metro, 1 metro? Sabe por quê? Como eu já expliquei, 1 metro, né? Como a mamãe falou, eu falei que a mamãe pediu 1 metro de tecido. A tia vai escrever aqui. 1 metro. Qual é o símbolo do metro? A letrinha M. Então, a mamãe quer 1 metro de tecido.
O metro, ele está dividido em 100 partes iguais, ok? O metro está dividido em 100 partes iguais. Então, um metro é o mesmo que 100 partes iguais, que 100, tá? Quem tem 1 metro tem 100. Mas tia, 100 o quê? Tem 100 centímetros, tá? Essas partes iguais equivalem cada uma a 1 centímetro, certo? Essas 100 partes iguais de 1 metro equivale a 1 centímetro. Então, 1 metro, aquela medida grande, certo? Tem ali 100 centímetros, ok? Que são partes iguais, ok? Então, ali é dividida, essas 100 partes iguais equivale a 1 centímetro. Ela é dividida assim, então tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Sabe como é que a gente pode observar um pouquinho melhor isso? Nas réguas, tá? Quem tem régua em casa, pegue lá. As réguas, elas são divididas em partes menores que 1 metro, né? Tá? 1 metro são 100 centímetros. Então, para chegar até 100, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50, 60, 70. Não é assim? Até chegar a 100? É. Então, essas partezinhas que a tia foi falando aqui agora são chamadas de centímetros, ok? Então, vocês peguem uma régua em casa. Ó, eu tenho aqui, mas a minha é pequena. Essa minha régua, ela é só dividida em 20 centímetros. Ela só tem 20 centímetros, ela é pequena. Tem réguas maiores? Tem réguas com 30, tem réguas com 50 centímetros, tá bom? E tem réguas até com 60. A tia tem uma régua grande com 60. A tia não trouxe para mostrar agora, porque a tia emprestou. Mas tem régua também de 60 centímetros. Então, vocês observam na régua de vocês, lá em cima, aqui assim, ó. Tá vendo essa partezinha aqui da régua? Vocês observem os centímetros. Veja lá. Tem o C e o M, que os centímetros é representado por o C, por as letrinhas C e a letrinha M, não é isso? Centímetros. E vocês observam em 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, certo? Na régua. E aí você vai. E a régua serve para medir também? Serve. Já pensou se você quiser medir, sabe o que, crianças? O livro. Quantos metros esse livro tem? Ou melhor, quantos centímetros? Não é isso? Porque 1 metro é maior do que esse livro. Aí você pega a reguinha, ó, e sai medindo quantos metros este livro tem. E vocês irão descobrir, ok? Então, temos também outros instrumentos que medem, ok? Vários outros instrumentos que são usados também para medir o comprimento, né? Porque o metro, ele serve para medir comprimento, ele serve para medir distâncias, né? Ou comprimentos ou distâncias. Então, nós temos alguns metros que vocês irão ver agora aí em fotos. A tia vai falar e logo em seguida a tia vai mostrar a foto para vocês. Que nós temos 1 metro, nós temos a trena e também nós temos a fita métrica e outros mais, né? Mas a tia vai falar só sobre esses. A fita métrica é muito usada por costureiras para medir alguma outra coisa, né? A trena e o metro, a escala métrica, elas são usadas muito por construtores que vão construir casas, prédios, alguma coisa, e eles usam muito esse tipo de instrumento. E esse tipo de instrumento que eu acabei de falar, vocês vão ver agora. Então, crianças, vocês viram as medidas, outros instrumentos de medida de comprimento que eu acabei de mostrar para vocês?
Então, 1 metro tem 100 centímetros. E meio metro tem 50. A tia vai colocar aqui, ó, no quadro, para que vocês possam ver. Meio metro tem 50 centímetros, certo? Se 1 metro tem 100, meio metro tem 50, ok? Então, existe também, para medirmos distâncias assim, bem maiores, como por exemplo, de uma cidade para outra, nós não podemos medir por metro, né? Pegar o metro lá, ou a trena, ou a escala, ou a escala métrica, né? Ou a fita métrica, e medir de uma cidade para outra. Já pensou? Se a gente quiser medir quantos, né? Qual é a distância daqui de Aracaju, vamos dizer, sabe para onde, crianças? Para Maceió. A gente tem como fazer isso com 1 metro? Ah, fica complicado, não fica? Então, esse daí a gente não vai medir por metro, porque é uma distância muito grande. Nós vamos medir por quilômetros, tá? Quando é uma distância muito grande, a gente mede em quilômetros. Então, eu vou colocar aqui no quadro, deixa a tia apagar aqui isso aqui, só para que vocês possam ver, tá? A gente mede em quilômetros, ok? E 1 quilômetro a gente representa assim, ó, 1 quilômetro a gente representa assim, 1 km, 1 quilômetro, certo? Que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, ó, é igual a 1000 metros. Tá vendo como é diferente? Então, assim fica melhor da gente fazer, né? Da gente medir a distância, né? Distância muito longa, ok? Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 quilômetro é representado por km. Mas quando é que a gente usa quilômetro mesmo? Quando nós vamos medir distâncias muito grandes, muito maiores, ok? É isso aí, crianças. Agora vocês irão responder a atividade da página 68, que é a página que nós estamos, tá? E a página 69, somente a primeira parte, tá? Na primeira questão dessa atividade, diz assim: relacione o grupo de palavras com sua classificação. 1 metro tem, 2 metros está dividido em, para medir comprimento usamos o, e meio metro tem. Então, ao lado, nós temos, né, o numeral 4, é 50 centímetros, 3 metro, centímetros e 100 centímetros. Então, vocês irão fazer o quê? Vocês vão ler uma coluna e vão relacionar com a outra coluna, colocando os numerais corretamente. Na segunda questão, tem aí, observe a figura e responda. Vocês estão vendo aí uma figura de um senhor, de um homem, medindo esse jarro. Aí tem, letra A, o que este homem está medindo? Um vaso, né? Vocês vão escrever aí. Letra B, que instrumento de medida ele está utilizando? Lembra dos instrumentos de medida que nós falamos? Ele pegou um instrumento de medida, né? Que nós falamos e a tia mostrou para vocês também, né? A figura de cada um deles. Então, qual desses instrumentos ele está usando aí? Letra C. Qual tamanho você estima ou você acha que esse objeto tem? Né? Mais ou menos quantos centímetros, qual tamanho esse objeto tem? Página 69, vira aí a folhinha do livro. E tem aí na terceira e última questão, tá, crianças?
Vamos fazer somente até a terceira questão. Resolva os problemas. Para fazer um vestido de matuta, a costureira comprou 3 metros de fita. Quantos metros ela terá para comprar para fazer 15 vestidos? Quantos metros ela terá que comprar para fazer 15 vestidos? Vou ler novamente. Para fazer um vestido de matuta, a costureira comprou 3 metros. Mas para fazer 15, quantos metros ela precisa? Né? Aí vocês vão fazer aí o cálculo, vão multiplicar direitinho e vão fazer. Qualquer coisa pode pedir a ajudinha do papai, da mamãe ou de alguém que esteja aí com vocês, tá? Letra B, Sandro andou 200 metros para chegar até a praia. E seu irmão Sérgio andou 500 metros. Quem andou mais? Quantos metros a mais, ok? Então, vocês irão fazer aí o cálculo, né? De quantos metros Sérgio andou, ok? Então, a tia vai repetir para que vocês entendam melhor. Olha só. Sérgio andou 200 metros para chegar até a praia. Seu irmão Sérgio andou 500 metros. Quem andou mais? Sérgio ou Sandro? Vocês irão responder. Depois que vocês derem a resposta, né, de Sérgio ou Sandro, quem foi que andou mais, aí agora vocês vão fazer um cálculo, tá? Cadê aqui? Quem andou mais? Quantos metros a mais Sérgio andou, ok? Então, vocês vão pegar os metros que Sérgio andou e vai diminuir pelos metros que Sandro andou e vai dar a resposta, tá bom? Faça aí o cálculo, tudo direitinho e vamos até aqui, certo? Só até essa questão. Em outra aula, que depois que a gente corrigir, aí sim eu passo as outras questões. Tá bom, crianças? Então, a nossa aulinha de matemática fica por aqui. E eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Mas se não entendeu, pergunte à tia, pode falar comigo, tá bom? Eu explico. Ou então, pode falar com alguém que esteja bem próximo de você aí em casa, tá bom? Ou o papai ou a mamãe, ou a titia, o titio, a vovô e a vovó, quem está aí bem do seu ladinho, coladinho. Tá bom, crianças? Ó, um beijo e até a próxima aula.